Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco sobre esse fone aqui da Lenovo, o LivePods LP75, tá? Ele é um fone que tem uma pegada um pouco mais esportiva, né? Tem esse apoio aqui para a orelha. E eu comprei ele no AliExpress por R$ 72 aproximadamente, que é bem barato, e chegou em 14 dias aqui no Nordeste, né? Então, o tempo de entrega também bem razoável, tá? Por esse custo, ele algumas características dele, por exemplo, ele tem Bluetooth 5.2, eu acho, e o anúncio fala que ele é a prova d'água, né? Pelo menos tem resistência contra respingo, coisas do tipo, tá? Então, avaliando o preço, né, e os benefícios que ele tem, as características dele, parece uma boa escolha. Eu acho que ele é um fone que tem bastante apelo. E eu vou dar aqui as minhas primeiras impressões dele, tá? Bom, primeira coisa que eu acho que é a mais, digamos, impactante é a questão da prova d'água, né? O anúncio fala que ele é a prova d'água, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, tem PX5 Proof, pelo menos a prova de respingos, né, de coisas desse tipo. Não quer dizer que dá para nadar, mas para pedalar, academia, coisas do tipo, em tese ele é adequado. Mas no manual, logo no item 2 aqui, vocês veem que fala, ó, não expor a unidade a líquido, coisas molhadas, né, ou umidade, porque ele não é a prova d'água. Mas eu acho que umidade, pessoal, vai ser inevitável, utilizando ele para academia, caminhada, bicicleta, coisas do tipo, tá? Vamos ver o que vai acontecer com ele. Não sei se vocês já tiveram experiência nesse sentido com esse fone. Se tiverem, puderem colocar aqui nos comentários, mas eu vou expor ele à umidade, não tem jeito, né? Por conta que eu pretendo usar na academia. Bom, ele tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, o case dele indica a quantidade de bateria, tá, que tem no case, que é, no caso aqui está em 68%, e também qual lado que está carregando, né? Bom, deixa eu tirar aqui, tentar tirar com uma mão só. Tem vários cases que não tem, né, essa característica de mostrar quanta bateria que o case tem ainda. Ele só tem uns pontinhos ou alguma coisa do tipo assim, carregado ou não carregado, né? Esse aqui é legal que ele já mostra a porcentagem exata. Agora, a porcentagem exata do fone você só consegue ver quando pareia no celular, né? Outra coisa, essas bolinhas aqui são botões touch, né? Você toca uma vez, ele tem algumas funcionalidades que eu vou mostrar no telefone ali para vocês verem as funcionalidades exatamente. Questão de bateria e áudio, né? Primeiro, bateria. Pessoal, o manual fala que esses fones duram 5 horas de duração tocando música, e a case carrega eles entre 5 e 6 vezes, certo? Aproximadamente quase 6 vezes, digamos assim. Mas eu testei ontem, pessoal, e durou, eu ouvi por 1 hora música e baixou 10% na bateria, certo? Ou seja, eu acho que vai durar mais do que 6 horas, tá? Agora sim, eu ouço baixo, né? Não ouço muito alto. Então, bateria dele é muito boa, tá? Nesse quesito, até porque ele é grande, né? Ele tem um tamanho bom. Nesse quesito de bateria, não deixa nada a desejar de forma alguma. Eu tenho um Redmi AirDots, tá aqui do lado, e eu conseguia usar ele por 2 horas e pouco. Esse aqui é a versão 1, eu acho, ainda. 2 horas e pouco, tá? Na academia, coisas do tipo. E quando a gente compara aqui com pelo menos umas 5 horas, que vai durar mais comigo, com certeza, esse é um salto gigantesco. Dá para usar ouvindo, né, de música por quase 2 dias, direto, quase 48 horas ouvindo música com ele. Então, se você usar ele a semana inteira, não precisa carregar tranquilamente, tá? Semana inteira, assim, em horários de academia, né, por exemplo. Questão de áudio, tá? Bom, eu achei o áudio dele muito limpo, muito confortável. Você começa a ouvir, quem já teve experiência aí com outros fones, especialmente os fones mais baratos, né? Devem ter percebido que alguns fones têm problemas do tipo, o áudio estoura, né? Quando você aumenta um pouco o volume, ou o agudo é muito alto, o grave é muito alto, o áudio fica estourado. O ruidoso, também tem alguns fones que são ruidosos. Esse aqui não. Esse aqui sai um som extremamente limpo. Extremamente limpo. Diria até assim, meio aveludado, digamos assim. Não sei explicar isso de outra forma, né? Mas um som muito limpo, confortável.
O lado negativo é que não tem grave, né? O grave dele é muito escondido, digamos assim. Ele não tem bons graves, tá? E aí quando você vai pra uma música, tipo um rock, alguma coisa assim, que é uma música que empolga mais, a falta dos graves, você sente um pouco, tá? Deixa de empolgar tanto a música. Mas, de qualquer forma, eu acho que, com a minha opinião nesse sentido, né? Essa questão da falta do grave versus a boa qualidade de som, em geral, né? De médios e agudos. Eu acho que para esse uso, né, de academia, né, de esporte, onde você não está tão preocupado com a fidelidade do som, coisas do tipo, né? Só em se distrair, tá ouvindo aqui uma música e se distrair um pouco. E também pelo custo dele, que é barato, dadas, né, as características dele, eu acho que o custo-benefício compensa, certo? Diria assim, que se você quiser um áudio melhor, um áudio com um grave melhor de repente, uma coisa assim, aí você pode ir para um modelo mais caro, mas nessa faixa de preço ele entrega bastante pelo que você pagou, certo? Essa é a minha opinião quanto à questão de custo-benefício dele. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa interessante, um detalhe curioso, né? Vem esse cabo aqui para você carregar, a case, né, no caso, e vem também umas borrachinhas, né, para você trocar. Isso aqui é o padrão, né, de fones de ouvido. E vem tudo nesse plástico aqui dentro da caixa. Só que embaixo é que vem o manual, esses cabos, esses negócios. E aí quando você tira da caixa cai tudo, né? Porque o fone é que eles estão aqui em cima e o que está embaixo cai. Então é um detalhe aí curioso, né? Que eles podiam ter tirado atenção. Mas Opa, mas nada demais também. Vou colocar isso pra cá. É o USB-C, tá? A case é aqui atrás, ó. USB-C. Bom, eu vou parear esse fone aqui no meu telefone, no outro telefone, e vou mostrar pra vocês algumas funcionalidades dele, né? Especialmente essa do touch aqui. Um detalhe também legal, quando você está usando a case, ela mostra quanto de bateria tem na case e deixa eu abrir aqui e mostra qual fone está carregando, né? Eu vou colocar um dos lados, ó, para vocês verem, vai mostrar se está carregando, tá vendo? Esse lado de cá. Agora a porcentagem exata do fone você só consegue ver no celular, né? Até porque, por exemplo, ele está com 90%. E aqui ele vai do primeiro ao último palito, né? Então não representa quanto ele tem de bateria, tá? O fone individualmente falando. Bom, aparentemente é o lado esquerdo que pareia, né? Que é o que tem a parte Bluetooth. Um detalhe legal, sincronização. Eu achei que ele é muito bem sincronizado, tá? Os dois. Porque às vezes no Redmi AirDots, por exemplo, no 1, acontecia que você sentia um delay entre os dois fones, entendeu? Um lado começava a tocar um pouco antes do outro. Uma coisa sutil, mas perceptível. Nesse aqui não. Nesse aqui é perfeitamente sincronizado, tá? Pelo menos a minha experiência aqui, perfeitamente sincronizado. Não tive nenhum problema quanto a isso. E também o isolamento dele é excelente. Caramba, eu achei muito bom o isolamento dele. Usei aqui na academia ontem e tudo. E me surpreendi, né? Com o isolamento. Não é aquele isolamento com cancelamento de ruído e tudo mais. Aqui fala no anúncio que ele tem, né? Só noise reduction. Não tem cancelamento de ruído. Mas é realmente bem interessante digamos, essa redução de ruído que ele tem. Talvez por ser intra-auricular, né? Bom, eu vou conectar aqui no celular. Deixa eu colocar a senha. Deixa eu voltar pra música que tava. Pronto, tinha colocado essa música aqui para vocês verem algumas funcionalidades. Por exemplo, no lado esquerdo, se você... Tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, se você toca duas vezes, a música pausa, tá vendo? Então pausou, tocou duas vezes, ela vai dar play. Isso tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Se você toca uma vez, é para baixar o volume no lado esquerdo. Ó, já está no mínimo. E no lado direito você aumenta um volume. Tá vendo? Então toca uma vez e vai aumentar. Bom,
Sobre volume, esse aqui que eu tinha, o AirDots, ele tinha um problema que no volume mínimo eu achava um pouco alto, incomodava um pouco em atividades, por exemplo, ao ar livre. Às vezes você está fazendo uma caminhada, um ciclismo, onde não tem muito barulho externo, e o mínimo dele incomodava um pouco. Nesse aqui não, o mínimo é muito bom, assim, é um som bem claro, bem limpo, tá? Que não incomoda de forma alguma e é baixo de verdade, tá? No volume 1. Então, eu achei muito bom porque eu ouço baixo, né? Com fones de ouvido. Então a gente viu aqui com um toque e com 2 toques. Que um toque é para aumentar e baixar o volume, 2 toques é para pausar e dar play, 3 toques é para voltar e avançar. Então, 3 toques, ó, vai voltar a música. E se eu der 3 toques aqui, isso aqui tá uma playlist aleatória do Spotify, tá? 3 toques. Só reconheceu 2, toquei meio torto aqui. Eu achei que a questão aqui da forma de tocar. Avançou a música, tá? Eu não sei, não é tão intuitivo, tá? Você às vezes erra bastante aqui. O problema disso é que se você segurar, por exemplo, 2 segundos, ele vai puxar o Google Assistente aqui embaixo, tá vendo? Então, acaba que você pode errar um pouco, tá? Às vezes você quer avançar uma música, são 3 toques, mas aí você erra um pouco meio de lado aqui, só dá 2, aí pausa, entende? Ou você segura um pouco demais, aí vem o Google Assistente. Isso é uma coisa que às vezes acontece. Eu acho que exige um pouco mais aí de prática para você ficar mais esperto, né, nessa parte. Ó, eu vou voltar para a música que estava antes. Então, 1, 2, 3. Opa. 1, 2, 3. Tem que... Pra voltar tem que ser 2 vezes, né? Ó, ele já baixou o som, tá vendo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Só reconheceu 2, agora reconheceu os 3. Então, você tem que fazer certinho aqui, o dedo encaixar certinho aqui no botão. Ele é um pouco curvado. Tá vendo? E é isso, né? Eu acho que a sensibilidade desse botão aqui, de repente, se fosse swipe, né? Para um lado, para o outro, talvez fosse um pouco mais prático, tá? Mas eu acho que é suficiente, assim. Sempre a gente vai acabar esbarrando na questão do preço, né? Como ele é muito barato para o que ele oferece, ou seja, desculpa, ele oferece controle direto aqui no fone, tá? E um Bluetooth bom, boa bateria, um áudio limpo, né? Então, cada coisa que você vai colocando de funcionalidade vai aumentando o preço. Então, pelo preço dele, R$ 72, acaba que eu acho que ele entrega uma qualidade honesta, certo? E aí, por recursos mais avançados, vai ficar mais caro, tá? Então, minha avaliação final aqui desses fones, né? Eu usei ele ontem e um pouquinho hoje. E eu achei que valeu a pena, certo? Compraria de novo. Assim, talvez se eu fosse comprar outro, eu buscaria um com um pouco mais de grave, tá? Buscaria talvez um pouco mais caro com grave. Mas para uso aqui de academia em casa, exercício em casa, academia, eu acho que vai me atender bem, certo? Se vocês tiverem mais dúvidas ou tem esses fones e quiserem comentar alguma coisa, pode usar aqui os comentários aqui embaixo. Se puderem dar um like também para fortalecer aqui o canal, eu agradeço, certo? E é isso, então nos vemos aí no próximo vídeo. Abraço.